Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre etiquetas de home office. Opa, gente, tudo bem? Tô aqui, desculpa o atraso, viu? Tudo bem? Agora foi. Como é que vocês estão? Tô na área. É trânsito na sala, Heitor? Que atrasou, né? Oi, Marcos, desculpa o atraso, eu tava socorrendo meu filho, me desculpa mesmo, tô nervosa ainda. Bom, a gente está aí nesse período de isolamento social devido ao Covid-19 e eu chamei de novo a Patrícia, que participou do episódio passado do Poço, e chamei ela aqui para a gente falar sobre o tão falado home office. E aí, Patrícia, tudo bem? Oiê, eu estou ótimo, e você? Tô bem. Tô aqui com a minha Heineken para manter a sanidade mental nesse momento. Muito bem, tá fazendo certo. Mas e aí, como que tá essa vida aí de quarentena? Que eu sei que você não tá 100% de quarentena por causa do seu trabalho, né? É, isso mesmo. Tem alguns furos, assim, na minha rotina que eu tenho que dar um pulo lá no meu trabalho. Aí eu já fico bem exposta ao vírus, que aí faz a vida ficar um pouquinho mais interessante, né? Uma aventura. Eu tô indo no final dessa semana vai dar 30 dias. Sério? De isolamento. Mas já? Nesses 30 dias, eu devo ter saído uns 3 pra fazer compras. E é só Olha isso. Só. E a sua cachorrinha, ela também tá ficando de isolamento? Como que vocês estão fazendo? Ela tá ficando de isolamento por preguiça da Paula mesmo, porque a Paula podia muito bem sair e dar um rolê com ela no quarteirão aqui, porque a galera realmente não tá saindo aqui, né? Então ela estaria sozinha na rua, né? Mas ela tá obrigando a Ray a ficar aqui também. Mas ela tá tranquila, a Ray, tá? Tá. Ela tá... Tem dia que ela fica meio louca, correndo pra lá e pra cá, mas isso é normal passeando também, então... O meu cachorro, como mesmo fora da quarentena eu também não passei muito com ele, desculpa, Luísa Mel, mas ele fica muito na janela aqui, eu penso que ele vai pular, ele ama ficar na janela vendo. Eu acho que é porque ele já entendeu que eu sou uma péssima mãe, e isso é tudo que ele vai ter, assim, de aventura mesmo. Ai, a mãe, eu acho engraçado, mãe. Mãe. Palavra tão forte, né? É. Com grande significado. Mas então, a gente... Vamos deixar esse episódio aí pra posteridade das pessoas que vão escutar esse podcast daqui a alguns anos como documento histórico. Uau! Como muitos outros podcasts estão por aí, hein? Olha Que a gente só. tá vivendo um momento único, sei lá, desde meio de março, talvez, Sim, que começou a chegar os casos no Brasil, né? sim. E pelo menos aqui em Uberlândia o prefeito ele foi um pouco mais rápido assim em relação a outros lugares e ele já pediu isolamento social já tem tempo, né? Então, tanto que eu já estou em isolamento social há quase um mês e a empresa que eu trabalho foi considerada tipo meio que um pouco Precursor. demorada ainda Sério? pra entrar. Nossa. Porque quando a gente entrou, a gente foi trabalhar no último dia, foi numa quinta-feira, e desde a segunda já tinham, a maioria das empresas de tecnologia e tal já estavam de home office, né? Só que como eu trabalho, a empresa que eu trabalho é um banco, né? Então, como a gente não tinha esse regime de home office, a gente não estava preparado para isso. Então essa semana que a gente ainda ficou lá foi a gente estruturando tudo com a segurança para que a gente conseguisse trabalhar de casa, né? Porque a gente trabalhava lá com vários tipos de segurança de rede e tal. Então até que instalasse nas redes dos colaboradores e tal, para que isso fosse algo seguro mesmo, demorou um pouquinho. Entendi. Mas rolou, assim, e tá funcionando bem. E vocês tiveram algum treinamento pra ficar ou não? Cada um já foi? Não, a gente foi todo mundo, assim, só que a gente tem coisas
regulares, assim, diários. A gente tem reuniões diárias. O pessoal do RH, eles têm tido uma atitude muito legal, assim, com a galera, porque eles instituíram um momento do café. Olha! E aí é como se... E, assim, não é obrigatório, é quem quiser participar. Mas e aí, como que pelo funciona? menos uma vez por dia... É tudo é como se fosse um Skype interno que a gente usa lá, mas não é o Skype. Invasão de privacidade. E aí todo mundo entra, mas aí, tipo, liga a câmera quem quiser, quem não quiser ligar a câmera não precisa ligar também. Mas é legal, né? E é um bate-papo, é como se fosse um podcast com uma galera, assim. Sim. Então, sempre tem uma pessoa que é mediadora e sempre tem um tema pra trocar ideia. Ah, sim. Então, hoje, por exemplo, teve um dos caras lá que ele tem filho e ele foi comentar como que tava sendo trabalhar em casa e o filho dele tá lá o tempo inteiro e quais eram os desafios disso. E aí, as pessoas que estavam lá, que se identificavam, trocavam ideia também. E eu fui convidado para mediar um desses para falar sobre cinema. Uau, legal. Ok, tudo bem, eu aceitei a então, ideia. Então é uma coisa legal. Eu não participo de todas, porque nem todas têm um tema que me chama a atenção, mas eu já participei de uns 2 ou 3 e é bem legal, bem legal. Que massa, então sempre tem um assunto, né? Não fica... Assim, galera, ai, gente, queria, sei lá, sair. Não é uma coisa que fica pedante, assim, todo mundo de pijama e pantufa, misturando um cappuccino, assim, tec, 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 tec. Eu imaginei inicialmente que fosse dessa forma. Tipo, é meio que uma reunião direcionada, assim, só que é como se fosse um podcast mesmo. Tem o host que vai falar sobre o assunto específico lá e a galera vai trocando ideia, assim. Aí... ele sempre abre e fala, alguém tem alguma opinião e tal, e a galera... Só que não é mecânico assim, né? Porque a galera geralmente, como a gente se conhece, todo mundo lá, então a gente fala naturalmente. Seria o máximo se estivesse sendo gravado, né? Seria. Pô, vou dar essa ideia aí no meu dia lá, pra gente gravar o podcast. Sim, com certeza vai ser ótimo. Cada um grava seu áudio e te envia, pronto. Nossa, imagina 100 áudios pra sincronizar. Mas nunca dá 100 pessoas. Deve dar, em cada café desses deve estar dando entre 30 e 40 pessoas, assim. Porque aí, às vezes, tem gente que tá em reunião, aí não dá, né? Ou tá fazendo alguma coisa que não pode parar, enfim. Por isso que eu te falei que tem sido bem... É bem opcional mesmo, assim, né? Se tiver 2 ou 3 pessoas lá, já tá rolando. Mas sempre tem bastante. Legal. E no seu caso, como que a sua empresa tá... Porque você trabalha num hotel, né? E como que tá a situação? Então, foi caminhando, assim, muito devagar. De repente, as reservas começaram a ser canceladas aos poucos. E aí teve dia que a gente fez... mais ou menos uns 60 cancelamentos, fazia uns 60 cancelamentos por hora. E aí a gente começou a ficar... Caraca. O que vai acontecer, né? E aí a nossa chefe disse que a gente poderia ficar tranquilo, que realmente não ia fechar o hotel, que nós iríamos trabalhar normalmente, mesmo que se tivesse 2 ou 3 hóspedes. E, no entanto, algumas companhias aéreas também estavam diminuindo, né? E aí, alguns hóspedes, mesmo que viessem, eles começaram a cancelar por motivo de força maior. Não por preocupação com o vírus, mas porque eles estavam sem como vir pra cá, né? Pra cidade. E aí, a gente colocou no papel todas as contas e viu que não compensava o hotel funcionar com poucos hóspedes assim, porque tendo pouco ou muito, era o mesmo valor de gasto, assim, por exemplo, internet, a TV a cabo pro hotel todo, os geradores, então por dia não ia compensar e a gente ia ficar no prejuízo. Eu acho que isso é uma matemática que muitas empresas estão fazendo, né? Geralmente a receita da empresa ela vai diminuir, mas
esse tipo de gasto, por exemplo, eles não estão tendo porque a galera não tá lá, né? Então, tipo, não gasta tanto com ar-condicionado, não gasta tanto com comida que tem pra gente lá, porque sempre tem café, fruta, essas coisas. Então, acaba que é um corte de gastos também, né? Porque não é caro, o lugar ficar aberto é caro, né? E se não tiver produzindo, não adianta. Então, se lá ficar aberto e a gente trabalhando de casa, não faz sentido, né? Que nem vocês! O que vocês estão fazendo aqui, cagando com a minha vida? O que eu falei? Mamãe está trabalhando! Sai daqui agora! E você acha que esse método assim de home office, você acha que mesmo depois da pandemia é uma coisa que veio para ficar? De forma geral, assim, no mundo? O que você pensa sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que é o clichê, que é o que tá todo mundo falando, né? A gente não vai, depois que passar isso tudo, a gente não vai ser mais o mesmo. O mundo não vai ser o mesmo, né? E eu concordo. Eu concordo porque várias pessoas, várias empresas, vários microempreendedores, eles estão passando por esse momento tendo que se reinventar. E essa reinvenção, ela acaba sendo positiva num sentido de que as pessoas precisam descobrir formas de trabalhar de um jeito mais prático, mais barato. Então, eu acho que quando as empresas perceberem que, tipo, putz, não preciso, sabe, viajar do Rio para São Paulo, eu não preciso ir fazer isso para fazer uma reunião, sabe? Eu posso fazer isso remotamente. Porque eu ainda vejo como, por mais que a gente vive num mundo globalizado assim, até antes do Covid, ainda tinham muitas empresas com essa resistência, né? E, inclusive, a empresa que eu trabalho, no começo, eles estavam com esse medo da nossa produtividade, porque já ia cair os ganhos da empresa. Se a gente não trabalhasse bem em home office, seria pior ainda, né? E aí eles estavam com essa preocupação. Mas nas últimas reuniões, os diretores e coordenadores, eles têm elogiado tanto a galera, assim, que, sei lá, se quando a gente voltar, isso não vai ser um regime adotado, não 100%, sabe? Mas de vez em quando, ou sei lá. Até porque isso vai demorar. Até a questão do coronavírus ainda vai ser um problema por muito tempo, né? Então, por exemplo, trabalhar no regime de revezamento, tudo isso, eu acho que vai ser uma realidade bem mais presente nesse mundo que vai sair depois do corona, né? É uma questão que faz a gente pensar muito e bate até um certo desespero, né? Também. Mas tem algumas coisas que eu quero falar nesse episódio, mas algumas das coisas que eu quero falar especificamente são as regras de etiqueta que precisam se ter no home office. Eu não sei, você tá tendo reunião de vez em quando? Ou você tá... Olha, falando com pessoas? Se eu te contar que a primeira reunião de home office não, a primeira videoconferência, né, que eu tive, eles me pediram pra ir até o hotel pra fazer de lá. Sério. Como assim? Pediram porque queria que eu estivesse presencialmente com outras 2 pessoas de lá pra gente fazer a reunião com uma outra pessoa de outra cidade. Eu fiquei, não, eu não estou acreditando nisso. Mas aí eu entendi, né? Porque foi a primeira. Aí a partir da segunda eu já pude fazer daqui e tudo mais. Foi tranquilo, mas eu fiquei abismada mesmo. Eu falo de regras de etiqueta porque eu não sei se as pessoas têm costume de fazer isso. Porque a gente já está acostumado, porque eu acho que o que treinou bem a gente é gravar podcast à distância. Com certeza. Porque a gente sempre grava podcast à distância. Então a gente tem um recurso que é o recurso incrível, eu amo esse recurso, que é o recurso de você mutar o seu microfone. Uau. Eu adoro esse recurso, adoro. E já aconteceu várias vezes, eu tenho algumas reuniões que participam muitas pessoas na empresa,
Inclusive essa que eu tô te falando aí desse café que rola. Inclusive foi num desses cafés que foi muito engraçado. Porque tinha um cara... Não sei se é um cara ou se é uma menina. Não faço ideia. Mas ele tava na casa dele, podia estar trabalhando e a TV de fundo. E ele tava assistindo Tartarugas Ninja. E tava muito alto. Nossa. E ele não mutou o microfone dele. Então tinha uma pessoa tentando falar e rolando Teenage Mutant Ninja Turtles. E a musiquinha, sabe, tocando no fundo. Ai, e eu comecei a rir muito. Porque o cara não se tocava que o microfone dele não tava no mute. E eu acho que a galera tava sem graça de perguntar, porque alguém ia descobrir quem era. E a pessoa ia ficar sem graça. Nossa. Eu acho que em algum momento ele percebeu, porque teve um momento que parou. E eu acho que as pessoas não têm noção que quando você tá na videoconferência, principalmente se você está usando fone de ouvido, tudo que ela faz no microfone de lá, parece que a pessoa tá dentro do seu tímpano. É verdade. Então, às vezes, tem gente que tá fazendo coisa, tá batendo, sei lá, cara, Tá amaciando a carne. Não sei, tá cozinhando, sei lá, fazendo qualquer coisa. Muta o raio do microfone. Então, gente. Não, e além do mute, é necessário que a pessoa confira se ela desligou mesmo no final. Principalmente se ela tá usando vídeo. Você chegou a ver o vídeo do cara que não desligou? Que não conferiu se ele tinha realmente desligado? Acho que não. Aí ele é uma galera, a câmera tá dividida em 4, só que depois eu fiquei questionando se realmente era real, porque por que alguém estaria gravando a tela? Mas, vamos pensar que realmente foi real. Aí eles vão e falam, tchau galera, tchau. E aí o cara simplesmente levanta e aí ele tá de cueca. Aí ele vai, fica se coçando, aí anda pra um lado pro outro. E aí a galera, os 3 que ficaram, rindo, mas eles riam. E é claro que eles ficaram, né? Eles não ficaram. Eles ficaram assistindo. Aí um deles falou assim, liga pra ele, avisa, coitado, liga. Aí ela vai, aí uma das pessoas, a moça, liga pra ele. Aí ele volta, pega o celular, vê que é ela e atende. Oi. Aí ela, você tá na câmera ainda. Aí ele tem um susto, mas tão forte que ele sai correndo. Ele deixa a câmera ligada, ele nem desliga, só sai correndo pela sala assim e entra num quarto. Desesperado. Então, isso aí é um bom lembrete, que tem que confirmar. E tem um vídeo muito bom também, eu vou tentar descobrir o nome dele pra eu falar até no final da gravação. Mas é um vídeo que parece que é uma dessas reuniões também, e devem ter umas 20 pessoas na tela, e tá dividido um monte de quadradinho. Só que aí a reunião tá rolando. E aí a pessoa, eu não sei por quê, mas ela vai ao banheiro. E ela vai ao banheiro e abaixa as calças, senta lá e coloca o computador no chão, sabe? Ai, meu e aí Deus. a galera fica em choque, porque eles não sabem o que falar. E aí, de repente, quando a pessoa que tá... É uma menina. Quando ela percebe que a câmera dela tá ligada, ela dá um chute no notebook. O notebook vira, assim, pro outro lado. E fica escuro a câmera. E depois aí a galera fica rindo, 20 pessoas rindo e sem saber o que fazer, sabe? Porque, caraca. Não acredito. Ai. E é uma coisa também, né? A maioria das reuniões que eu tenho, a gente faz igual a gente grava podcast. A gente usa só o áudio, até porque pra não pesar a banda de todo mundo, a gente não usa os vídeos, né? Porque a gente tá no Brasil, né, gente? Internet não é incrível. Sim, internet péssima. Então a gente tentou usar... Mas todos sabem disso? Sim. A gente só liga o vídeo quando é nessa reunião específica do café aí, que a galera liga quem quer, assim, mas normalmente ninguém liga. A galera fica sempre só no áudio, né? Mas é muito engraçado que... Como que a pessoa, tipo... Porque você estar em uma videoconferência, mesmo que você esteja trabalhando em casa, eu não consigo agir 100% normalmente na minha casa, como se eu não estivesse trabalhando, entendeu? E essa pessoa, tipo, essa do vídeo que a pessoa vai no banheiro, caraca, velho.
sei lá, vai antes, Nossa. depois, espera a reunião, enfim, pede licença, sei lá. Meu Deus. Realmente eu acho que essa questão da videoconferência, no caso, ligar a câmera, então você tá sendo muito privilegiado de ser uma coisa que todos sabem. Porque não faz sentido algum, não é necessário ligar a câmera. As pessoas acho que não entenderam muito bem isso. Você tem algum caso desse? Você falou que a primeira reunião que você teve, você teve que ir lá. Mas você já teve outras aí na sua casa, certo? Já tive outras aqui de casa e foi e tranquilo. teve alguma situação estranha assim? Então, nenhuma do trabalho, a não ser isso, eu acho completamente desnecessário a gente ter que ficar vendo as outras pessoas, mas eu acho que não apenas videoconferência do trabalho, mas das reuniões da igreja. Meus amigos, não precisa. E eu achei assim bem desnecessário. Não porque eu não quero ficar vendo as outras pessoas, porque se eu não quiser ver, é só eu não olhar pra tela e tudo mais. Só que pesa a internet, como você disse, né? E aí fica travando, aí todo mundo fica... Ninguém muta nada. É uma festa. Vamos mandar esse episódio pra todo mundo. Pode mandar, fica à vontade. E manda ouvir os outros também. Isso. Pode deixar. Que nem vocês! O que vocês estão fazendo aqui, cagando com a minha vida? O que eu falei? Mamãe está trabalhando! Sai daqui agora! Agora, a galera tá fazendo muito conteúdo falando de home office. E eu queria saber se você tem alguma regra que você faz. Porque as pessoas... Eu já vi vários posts, né, falando tipo assim, 10 jeitos de você ser mais produtivo no home office, né? Aí eles falam, levanta, tem o horário definido. Isso eu acho super positivo, porque senão você nunca sabe quando você começou e quando você parou. Então, quando eu tô trabalhando, eu sei que eu tô no meu horário de trabalho, então eu não vou dormir enquanto eu tô no trabalho, eu não vou, sei lá, assistir filme enquanto eu tô no trabalho. E eu não fico sentado o tempo inteiro também, se eu preciso ir ao banheiro, se eu quero tomar um café. Eu faço isso porque na minha empresa eu faço isso também. A gente tem... Graças a Deus eu trabalho numa empresa que tem um ambiente assim, de que se eu tô a fim de parar e tomar um café, eu posso parar e tomar um café. Então eu faço a mesma coisa aqui em casa, mas eu tenho bom senso, né? Eu sei que todos esses passos, eles são criados porque nem todo mundo tem uma disciplina específica para conseguir trabalhar em casa. Mas, por exemplo, uma coisa que está em, sei lá, 90% dessas regrinhas de home office é você se vestir como se você estivesse indo pro escritório. E eu nunca fiz isso, cara. Desde o primeiro dia eu tô trabalhando sem camisa. Eu só não trabalho de cueca porque é desconfortável na cadeira que eu uso. Mas, enfim, eu não me visto igual eu iria, sabe? Eu nem pentei o cabelo. Eu levanto, escovo os dentes, tomo um café e sento pra trabalhar. Você tem alguma dessas regras, assim, sei lá, você se levanta, passa maquiagem, arruma o cabelo, você faz alguma coisa do tipo? Não, faço zero isso. O único momento que eu coloco uma roupa ok é quando eu vou buscar coisa de delivery mesmo. Porque em todos os outros momentos nem penso assim muito pra andar em casa. Que nem vocês! O que vocês estão fazendo aqui, cagando com a minha vida? O que eu falei? Mamãe está trabalhando! Sai daqui agora! Aqui, na verdade, eu não tenho um horário específico para trabalhar. Depende da demanda dos meus e-mails. Então, eu respondo à medida que tiver chegando, sabe? Então, é bem, assim, tranquilo mesmo. Mas, assim, sei lá, se chegar um e-mail agora, por exemplo, a gente tá gravando 9h15 da noite, você trabalha, isso? Não, aí eu priorizo sempre ou o turno da manhã ou o turno da tarde. Tudo que foge desse horário, assim, tudo que for antes das 8 ou depois das 18, eu não faço. Assim, eu deixo pra frente. Ah, tá.
Legal. Pelo menos isso, né? Então tecnicamente, você tem um horário, mas você não fica 100% trabalhando nesse horário, porque o trabalho que você faz, ele depende da demanda que pedem de você, né? Isso, então, até porque a gente ainda não sabe se vai conseguir abrir o hotel em maio ou em junho só. Então ainda tá tudo bem obscuro pra hotelaria, sabe? Aqui na nossa cidade, em Uberlândia, existem somente 3 hotéis funcionando. Caraca. E é necessário mesmo eles funcionarem porque, querendo ou não, aí vem uma parte bem esquisita, bem creepy, que tem pessoas que estão infectadas, que para não ficar com as famílias, eles estão fazendo quarentena nos hotéis. Caraca, é sério isso? Sério. Os meus amigos hoteleiros desses hotéis, eles estão desesperados. É absurdo. Caraca. Mas aí a galera sabe que eles estão infectados e estão fazendo isso? É Sim. Caso confirmado e a galera fez isso? Sim. Os hóspedes, eles são sempre muito sinceros, sabe? Parece que os recepcionistas são até psicólogos deles, assim. Eu acho que eles se sentem vulneráveis quando eles trocam de casa, digamos, né? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo. E eles sempre comentam. E dá pra saber também quando você vê que a pessoa mora aqui, sabe? Que o domicílio dela é daqui, ela tá sozinha. Vocês têm, é claro, né? Vocês têm esse tipo de informação quando a pessoa chega no hotel, né? Vocês têm endereço e tal. Caraca, bizarro isso. Nossa, isso aí, nas 2 últimas semanas antes do nosso hotel fechar, nós tivemos recepcionistas lá que teve ataque do pânico, sabe? Por conta desse tipo de situação, que eles estavam tão preocupados, assim, em pegar o vírus advindo dos hóspedes, porque hóspede vem de todo lugar, né? Eles trazem o vírus de qualquer lugar. Então, imagina só, eles lá na linha de frente, eles estavam, assim, muito desesperados, sabe? Teve gente que falava, olha, eu moro com gente que tá em situação de risco, com idoso, e principalmente essas pessoas, eles trabalhavam, assim, chorando, e nesses dias ainda não usavam máscara, sabe? A única coisa que usavam era álcool gel. Que nem vocês! O que vocês estão fazendo aqui, cagando com a minha vida? O que eu falei? Mamãe está trabalhando! Sai daqui agora! Com essa sua notícia, acho que a gente pode ir para esse assunto, né, que a gente comentou no comecinho, que a gente queria falar também, que é sobre a nossa saúde mental mesmo, né, nesse momento. Eu não sei como que você tá nessa situação, eu não sei como que... Porque você mora com a sua mãe, né? Isso. E como que vocês estão, assim, porque, tipo, você de vez em quando ainda vai no trabalho, mas a sua mãe, ela trabalha com escola, né, professor, e as escolas estão fechadas. Então, como que tá isso aí? Como que vocês estão enfrentando essa situação? Olha, no início, a minha mãe estava bem preocupada, até porque ela recebe muita notícia no WhatsApp, né? No Zap. Então, eu tava sempre tendo que fazer aquele trabalho de filtragem no final do dia, assim, mostrando o que era a fake news do dia, mostrando que aquilo lá podia acreditar, aquilo outro não podia. Fake news do dia, boa, né? Nossa, é muito grupo, né? É um bombardeio o tempo todo e a galera aproveita muito esse momento pra espalhar muita coisa de viés duvidoso, né? No início foi bem desesperador por isso. E aí, depois, a gente teve acesso aos vídeos do Átila, né? Que você e a Paula citaram no outro episódio que vocês fizeram, né? Sim, sigam o Átila, gente. Sim, ele é ótimo. E aí, eu acho que tudo é a questão de entender, né? O contexto e tudo mais. É desesperador? Sim. Mas a gente entende, e eu e ela entendeu isso muito rapidamente, que se desesperar realmente vai ser pior. A gente tem que ter a noção do problema, óbvio, mas tomar todos os cuidados, né?
e tentar manter a calma. É claro que tem momentos que tem esse pico de desespero, mas eu acho que a nossa fé também, ela é um ótimo suporte, assim, uma ótima base pra gente descansar e saber que nada saiu do controle. E é isso, eu acho que eu me agarro muito na nossa fé também. É uma coisa que eu acho que nunca foi tão falado, né? Que é a galera se voltar pra isso mesmo, se voltar para as pessoas que estão em volta, no caso, porque a gente tem distância de pessoas de fora, mas as pessoas que estão dentro da nossa casa não tem como, né? Você se isolar delas. Uhum. É um momento que ele tem sido difícil. Por exemplo, eu converso com minha mãe direto, a gente liga, a gente se fala por telefone, os meus sogros, e a gente... Olha só, o Felipe tá falando por telefone. Né, são medidas drásticas. Situações, como que é? Tem uma... Situações extremas, medidas extremas. Medidas extremas, exatamente. Muito bem, obrigada, Corona. Então, sim. Que horror. Sim, eu ligo pra minha mãe, ligo pros meus avós, principalmente no começo. Deve fazer um tempinho que eu não ligo pra eles agora, nessa última semana. Uhum. Mas principalmente no começo disso tudo, a gente estava muito preocupado com os meus avós, que eles moram em outra cidade e tal, então... Sim. E eles são um grupo de risco total. Meu avô tem mais de 80 anos, minha avó tem quase 70. Então a gente ligou muito pra eles, sabe? E pra explicar a gravidade do problema e de que eles deveriam ficar em casa. E com eles a gente foi um pouco alarmista assim mesmo, sabe? De tipo, gente, não acredita em qualquer coisa. A indicação agora é que vocês fiquem em casa, principalmente vocês. E aí eu achei incrível, porque eu liguei pra minha avó um dia, e aí eu perguntei como que tava, né, e tal, e minha avó falou bem assim, eu tô bem, seu avô que tá sofrendo aqui, porque ele vive saindo, né, meu avô tem 80 anos, mas é mais saudável que eu, ama andar pra cima e pra baixo, mesmo, e aí pra ele tava sendo mais difícil, né, mas ainda assim ela falou que ele tava obedecendo e tal, não tava saindo, e de que eles, a cidade que eles moram, eles estavam com uma forma muito boa de cuidar da cidade em si, porque eles foram vacinados para a gripe e eles não tiveram que sair de casa. As pessoas foram na casa deles e quando chegou lá tipo, nem entrou na casa, vacinaram eles no portão e as pessoas que vacinaram estavam todas com máscara, com luva, então, tipo assim, não teve contato nenhum, assim, então... A gente ficou mais seguro, assim, de que eles estavam tomando todas essas precauções e tal. E aí, nesse momento, a gente... Por exemplo, eu sei lá, deve fazer um mês que eu não vejo meu irmão. Nossa! Porque a gente mora meio que do outro lado da cidade, né? E mesmo que a gente tá só em casa, ele também tá só em casa. Aham. Mas, sei lá, né? A gente tem contato... Vem o entregador aqui, mesmo tomando todos os cuidados, esses cuidados não são garantia de que não vai ter contágio, né? Então, eles são só cuidados preventivos. E o meu irmão é grupo de risco, porque o meu irmão tem problema respiratório, meu irmão tem asma, então eu estou tentando... É muito ruim, mas a gente está tentando fazer o máximo. Então, por exemplo, eu ligo pro meu irmão. Então a gente se fala e tal, então por mais que seja difícil, assim, eu estou saindo dessa minha zona de conforto de não ligar para as pessoas, estou ligando para várias pessoas nesse momento. Muito bem. Nossa, mas tomara que o seu irmão, ele também, então, tem seguido, né, todas as recomendações. Sim, ele tá trabalhando de casa desde antes de mim, né, então... muito foi bom. Bem. Sabe, que eu acho que a gente tem que reconhecer, sabe, o nosso privilégio de ter essa opção. De verdade, assim, a gente continuar nossos empregos e continuar ganhando. Dessa forma, é muito triste ver pessoas que precisam mesmo sair para continuar trabalhando e tudo mais.
tanto caso, né, específico assim, que a gente fica bem confuso. E tipo assim, não só a galera que tá saindo e tá se expondo, mas a galera que tá perdendo o emprego e que tá ficando em casa e não tem muito o que fazer, né? Porque, na real, se uma pessoa perdeu o emprego nesse momento, ela pode recorrer a alguns auxílios que o governo tem, tipo seguro-desemprego e coisas assim, mas a gente não sabe quando é que isso vai se normalizar, né? Então a gente tá entrando numa crise econômica muito louca também, que a gente não sabe pra onde vai, né? Então, é um momento muito louco. Muito, muito, muito louco. Eu nunca achei que a gente fosse viver um momento desse. Nem eu. Mas estamos vivendo. Estamos vivendo. E também tem as pessoas que têm que trabalhar, por exemplo, em farmácia, né? Que são os itens básicos, né? Que eles dizem. Isso, tem a galera básicos. tem a galera que tá em supermercado, tem a galera que tá nos restaurantes mesmo e tal, e que eles não podem parar, e eu pago muito pau, assim, pra essa galera que tá trampando, sabe? Inclusive, eu vou até falar nomes aqui, porque eu acho muito foda. Tem o meu bar preferido da cidade aqui, que ele se chama Alfaiataria. Vou deixar linkado aqui pra galera, porque quem for de Uberlândia e estiver ouvindo o podcast, quando acabar essa parada, vai lá na Alfaiataria, que é o melhor lugar de Uberlândia. Sim, a decoração deles é perfeita, né? O atendimento, sim. Preço justo, música boa. A música é maravilhosa. É o único lugar aqui de Uberlândia que toca jazz toda semana, todo domingo à noite, lá, religiosamente. Às vezes eu não vou nem na igreja, vou na Alfaiataria. Tem culto melhor? Não tem. Mas, tipo, eu achei muito foda porque o dono de lá, né, desse bar, nos primeiros dias que o prefeito ele declarou que era pra fechar, né, ele baixou um decreto lá que era pra fechar e tal, e aí ele falou, ele fez no stories do bar lá, ele falou, ó, a gente se reuniu aqui e a gente entendeu que se a gente fechasse pra valer, a gente ia fechar mesmo e a gente nunca mais ia conseguir abrir, porque não ia dar pra segurar as pernas, né? Esse lugar, esse bar que a gente tá falando, ele fica num dos lugares que tem aluguéis mais caros aqui na cidade e tal, então pra se manter, os caras têm que estar abertos. Então os caras se reinventaram, os caras fizeram parceria com uma padaria daqui, com um açougue daqui, e eles criaram, tipo, 3 ou 4 hambúrgueres artesanais lá, bons para cacete. Eu já pedi 2. E os caras, tipo, eles não dão muita opção, sabe? Eles dão, tipo, 3 ou 4. E aí você pode pedir para entregar ou você pode pegar lá. E aí lá, para você pegar, eles criaram... Porque lá é tipo uma casa, e essa casa tem uma janela para fora. Então tá trabalhando tipo 1 ou 2 pessoas no máximo lá dentro, fora o entregador que fica do lado de fora. E aí você chega numa janela, você paga para uma pessoa, você vai para outra janela que tem lá, sei lá, uns 5 metros de distância uma da outra, você pega o seu sanduíche e vai, sabe? É tipo um drive-thru, assim, que eles montaram lá. E eles fizeram stories falando pra galera apoiar os restaurantes locais e microempreendedores, sabe? E os caras estão bombando, assim, principalmente a galera que gosta e que curte o bar, a galera tá comprando, sabe? E principalmente porque, como a gente tá falando aqui, eles têm música ao vivo lá. E aí, os músicos que tocam no bar também estão parados, os caras não estão recebendo nada. Então essa grana que você paga pelo sanduíche, eles estão tirando uma porcentagem e pagando os músicos que tocam lá regularmente, sabe? Então eu acho muito foda isso que eles estão fazendo. E que tem muitas outras iniciativas que se vocês procurarem aí pela internet, tem muitas outras iniciativas rolando. E é isso, assim, é um momento de
de não só as pessoas umas às outras se ajudarem, mas as empresas se ajudarem, microempresas se ajudarem, profissionais autônomos se ajudarem. Então, sei lá, é uma prova que a humanidade tá tendo, assim, como nunca, né? Dá um calorzinho no coração quando a gente vê isso. Dá uma esperançazinha de que é difícil, mas eu acho que no fim de tudo, acho que a gente vai passar, né? Vai passar. Eu sei que, infelizmente, muita gente não vai passar e muita gente já morreu, né, nessa situação, né? Sim. No mundo inteiro tem muita morte já. Eu não tenho os números atuais aqui, mas caraca, Nossa. São números que eu não gosto nem de ficar acompanhando. Tem um site que dá pra você acompanhar em tempo real e é bizarro a velocidade que sobe. Sim. Então, sei lá. É desesperador mesmo. Tem que colaborar. Fique em casa, pelo amor de Deus. Eu acho que o que mais me chocou, assim, nesses últimos dias, de verdade, foi ver aqui, o enterro de vários caixões juntos, sabe? Eu acho que pra mim essa imagem, assim, foi muito chocante. Desde criança, às vezes eu ouvia uma ou outra teoria da conspiração, que a galera produzia caixões em massa porque ia ter um extermínio de uma parte da população e tudo mais. Então eu sempre esperei que eu nunca visse essa imagem. Só que quando eu vi esses dias e várias vezes e em vários lugares diferentes, pra mim isso me choca bastante. Que nem vocês! O que vocês estão fazendo aqui, cagando com a minha vida? O que eu falei? Mamãe está trabalhando! Sai daqui agora! Vamos lá. Esse episódio ficou um pouco deprê do meio pro final. Mas eu queria que a gente finalizasse good vibes. Good vibes. Então, pensa em alguma coisa aí, Patrícia, que você queira indicar para as pessoas. Pode ser obra, pode ser filme, pode ser música, pode ser alguma atividade, pode ser qualquer coisa que você queira indicar que ajude a saúde mental das pessoas. Se você já tiver alguma coisa de antemão aí, você já pode falar, senão eu falo a minha. Pode falar na sua, então. Na verdade, o que eu gostaria, assim, de indicar mesmo, não é nenhuma coisa específica, sabe? É só outros tipos de conselhos, mas então pode falar o seu antes. Beleza, e aí você vai fechar com a sua com isso que vai ser a sua mensagem final para esse podcast maravilhoso. Fechou. Eu vou indicar uma série que várias pessoas já me indicaram. Eu sei que essa série existe já há bastante tempo, mas eu comecei a assistir ela recentemente, na verdade essa semana. Acho que eu assisti uns 10 episódios, se não me engano. E é uma série de comédia, que eu não sei se a galera enquadra ela dentro de sitcom, porque ela não tem as risadinhas, sabe? Não é igual Friends, que tem aquela galera ao vivo, ou The Big Bang Theory, que não tem a galera ao vivo Chaves, e tal. Né? Que tem a galera rindo. Ou Chaves. Putz, verdade, Chaves tem galera rindo. Tem. Mas é a série dos... Se você não sabe disso, você vai descobrir agora. Mas os diretores do filme que arrecadou mais grana no mundo inteiro, que se chama Vingadores Ultimato, os diretores do filme são produtores dessa série, que é a série Community. Não sei se você já ouviu falar, Patrícia, mas... Eu já ouvi falar, mas eu não assisti ela. Vou assistir então. Atualmente ela entrou na Netflix, mas eu sei que ela já tinha no Amazon Prime. E é uma série... Eu tô falando aqui do Joe e do Anthony Russo, que são os irmãos Russo, que dirigiram aí o Vingadores. Eles dirigiram primeiro Capitão América 2, depois eles dirigiram Capitão América Guerra Civil, aí dirigiram Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Porque eles fizeram muito sucesso, então foram chamados pra fazer mais dinheiro, né? E a série é muito legal, ela conta a história, ela é basicamente o seguinte, são 6 pessoas, acho que são 6, são 6 pessoas. Aquela dinâmica de grupo que a gente já conhece, né? Friends, How I Met Your Mother, são 6 também ou são 5? Não sei. Eu sou uma péssima fã.
Mas é aquela dinâmica de um grupo de pessoas e você acompanha a vida daquelas pessoas. Mas basicamente o Community ele é mais específico do seguinte. Eles mostram a vida de uma galera que faz faculdade nos Estados Unidos. Mas essa faculdade é uma faculdade que eles não reconhecem muito bem lá nos Estados Unidos. É como se fosse assim... existem as universidades grandes, em cidades grandes, que todo mundo conhece por Harvard, Yale, e todos esses nomes grandes de universidade. Essas universidades são respeitadas. Mas nas cidades menores, eles têm umas que eles chamam de Community College, que geralmente a galera que não consegue entrar por nota ou por grana na faculdade e tal... eles acabam indo para essas faculdades e existe um certo preconceito com a galera porque essas faculdades não têm o mesmo prestígio dessas universidades gigantes. E aí tem esse grupo meio estranho de 6 pessoas que estão lá, que eles começam como um grupo de estudos. Eu não vou contar como eles se tornam um grupo de estudos, mas é no primeiro episódio já. Só que são 6 pessoas completamente diferentes e são todas zoadas. Todas elas têm problemas muito, muito zoados, assim. Tem um cara que ele... tem um cara branco que ele é super arrogante, super narcisista, ele só quer tirar proveito de todo mundo. Aí tem um moleque indiano que é autista. Aí tem um negro que é inclusive é o Donald Glover. Ele ficou muito conhecido por Community. Ele é um jogador de futebol americano burro. Então, tipo, eles meio que dão uma subvertida em alguns estereótipos. Só que eles fazem essas 6 pessoas conviverem umas com as outras. E aí elas vão quebrando preconceitos, eles vão trocando ideia de um jeito muito engraçado, assim. É uma comédia diferente de... Tira Friends, tira How I Met Your Mother, tira The Big Bang Theory. A comédia é um pouco diferente, sabe? O humor é um pouco diferente nessa série. Não tô falando que é melhor ou pior, só tô falando que é diferente. Sim. E eu tô gostando pra caramba. Eu já assisti acho que uns 10 episódios. E, tipo assim, no começo... Acho que toda sitcom é assim, na real. Você não gosta tanto dos primeiros episódios, mas depois que você vai conhecendo os personagens e tal, você vai se envolvendo mais, né? Sim. Então assistam aí, tá disponível no Amazon Prime e na Netflix, e é uma série que vai te fazer rir um pouquinho aí nesses momentos que a gente precisa de um pouco de leveza, né? Muito bom. Eu vi aqui que tem uma atriz nessa Community que eu amo, que chama a Gillian Jacobs. Eu gosto muito dela. Ela fez Love. Eu não sei quem ela é. Eu não sei por nome. Eu não conhecia nenhum dos atores. Na verdade, eu só conhecia o Donald Glover. Deixa eu ver quem é ela. Ela fez uma outra série que chama Love, que é muito boa também. Ah, sei. Ela é a loirinha. Ela é muito boa também na série. Assista. O personagem dela é legal? Só que... Então, quando você começar a ver, você vai estereotipar ela, mas ao longo da série, ela vai se desconstruindo, sabe? É legal. Que legal. Eu acho que com todo mundo, né? A gente sempre tem a tendência de rotular inicialmente, só que quando a gente vai convivendo, dando oportunidade de conhecer a outra pessoa, a gente vê que é muito mais profundo. Exatamente. Então, a minha dica é para que você repense tanto que você quis esse tempo para você investir nas suas séries e nos seus filmes, para que você tente extrair o melhor mesmo desse tempo. Eu sei que é muito... Eu não vou romantizar falando que foi um propósito divino para impedir guerra. E eu odeio esse papo de tentar justificar o porquê que a gente tá vivendo esse tempo tenebroso, né? Esse tempo esquisito. Mas é para realmente tentar usufruir, sabe? Tentar fazer uma coisa legal nesse tempo. Porque realmente ficar bad e tudo mais... vai ser bem pior. Então, tenta olhar o lado bom, sabe? Se você agora tá tendo tempo de conhecer, por exemplo, seus filhos, ter mais tempo pra cozinhar, pra ouvir aquele álbum da sua banda que você gosta e que
que não rolava. Que você use mesmo esse tempo para poder fazer essas coisas. E se organize, sabe? Porque às vezes a gente fica perdendo muito tempo jogando tempo fora e depois no fim do dia a gente fica mal porque não fez nada. Mas, ao mesmo tempo, não se cobre. Não fique pensando que você deveria estar fazendo 1000 exercícios em casa ou, sei lá, postando vários livros que você leu. Então, que você entenda que a gente está numa época de pandemia. Então, a minha dica é realmente para você investir nas artes, sabe? Para você conhecer as séries, para você conhecer alguns filmes, ouvir algumas músicas legais e, quem sabe, se aventurar na cozinha, fazer essas coisas. Essas são minhas dicas. Legal, e eu acho que é com essa mensagem aí, para você se curtir nesse momento o máximo que der e aproveitar o seu momento, é que a gente despede. Patrícia, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Coffee X. Obrigada. 2 participações consecutivas. Olha só, que honra. Muito obrigada mesmo pelo convite. E vamos fazer isso mais vezes, beleza? Com certeza, vamos sim. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem até aqui. Vocês já sabem, sigam a gente, o Coffee X, sigam a Patrícia, me sigam. Estão todos os endereços aí na descrição do episódio. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Lave as mãos, fique em casa e é isso. Até a próxima. E lave Tchau, as tchau. embalagens do delivery. Tchau, tchau. Sim, importante. Tchau, tchau.